Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês no webinário da AME Maranhão. Nós vamos hoje trabalhar um tema muito especial, a ilusão e o apego. E antes de começarmos, vocês sabem que as nossas atividades espíritas requerem um equilíbrio, uma harmonização. Nós vamos fazer uma pequena prece para nos harmonizarmos e iniciar o nosso trabalho. Vou convidar vocês para fecharem os olhos, quem desejar, respirar profundamente para sentir essa luz que vem do alto. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela misericórdia do teu amor e pela tua paz infinita. Te rogamos as bênçãos para este momento, para todas as pessoas que estão conosco e todos aqueles que necessitam de paz, de luz, que buscam o teu amor, especialmente nesses dias tão difíceis. Que a tua misericórdia, o teu amor infinito, Senhor, abençoe a cada um de nós, abençoe nossas famílias e especialmente a todos aqueles que nos pedem para orar por eles. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos então iniciar esse trabalho, e é um tema muito especial, porque nós vamos trabalhar saúde mental. Esse tema, inicialmente, eu gostaria de perguntar, e que vocês se perguntassem, qual a essência da saúde mental? Então, a saúde mental, segundo as palavras dos instrutores espirituais, está relacionada à moralidade do ser. Então, quando nós estudamos, nós vamos encontrar que a saúde mental, ela está relacionada à sanidade mental. Quando a pessoa tem uma boa sanidade mental, ela tem boa saúde mental. E a insanidade está relacionada a desequilíbrio, a doenças e conflitos interiores. Então, todos nós buscamos felicidade, saúde, harmonia interior, mas muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas. E na tentativa de chegar muito rápido ao pote de ouro, ao tesouro do nosso coração, pegamos trilhas que são verdadeiros caminhos ilusórios. Mas como é que nós podemos identificar o que é ilusório e o que é verdadeiro? Então, eu quero convidar vocês para lembrarem-se de que existe um fenômeno natural chamado miragem, que ocorre no deserto e ocorre no mar, que são verdadeiras ilusões ópticas provocadas por variações espaciais do índice de refração do ar. Então, vocês já devem ter visto os filmes onde a pessoa vai no deserto, está caminhando com muita sede, muita fome, e muitas vezes dias, e de repente vê uma miragem, como se visse um oásis. Isso é uma ilusão. Então, igualmente, o homem sedento no deserto, durante a vida, muitas vezes, nós fazemos escolhas erradas, escolhas equivocadas,
e temos essa miragem diante da vida, uma ilusão de que estamos no caminho certo. Então, isso começa com o que o Winnicott, que é o psicanalista infantil, nos fala, a ilusão da onipotência. Estudando agora do ponto de vista de comportamento humano. O Winnicott, ele estudou, juntamente com Melanie Klein, sobre a criação, a formação do psiquismo da criança nos primeiros anos da vida. Então, ele observou que a criança, nesses primeiros, especialmente nos primeiros 6 meses de vida, ela tem uma falsa percepção de que o corpo da mãe, o corpo dela é a mesma coisa. E de que os objetos que lhe são apresentados, objetos externos, fazem parte do mundo dela. Que aquilo tudo é dela. São verdadeiros, é um arcabouço egóico que a criança cria no processo de amadurecimento do ser. Então, a criança, ela imagina naquela ilusão que aquele objeto foi ela que criou, e ele nos diz, o Winnicott, que ela ama, manipula, acaricia e destrói, porque ela tem a pulsão destrutiva, a pulsão de morte, como nos disse Freud. Isso nós vamos fazer extrapolar, e vocês sabem quantas pessoas permanecem crianças por muito tempo, e tem pessoas que, mesmo já com avançada idade, ainda se comportam como crianças. São pessoas que, nessa ilusão de onipotência, eles não amadureceram psicologicamente, não amadureceram pelo problema, pelo fato de terem tido, segundo o psicanalista, dificuldades, e uma mãe que não foi suficientemente boa, e suficiente boa, ele quer dizer que supriu a criança das suas necessidades para que ela pudesse evoluir. Então, nesse momento, a criança, ela fixa em algumas coisas, e é isso que acontece ao longo da vida da pessoa no apego. É uma fixação naquilo. Então, a criança física, a criança espiritual se comporta mais ou menos igual. Porque enquanto somos imaturos espirituais, nós nos comportamos desta forma, achando que o mundo todo é para nós, que o mundo está à nossa disposição, e nos apegamos ao mundo e nos apegamos às coisas. Vejam como isso é uma ilusão do apego, de que aquilo tudo nos pertence. Embora todos nós saibamos que se tem uma coisa na vida que é certa, é que nós iremos morrer um dia e que poderemos adoecer. Mas nós temos essa ilusão, essa falsa ilusão, de que somos eternos, de que a nossa vida nunca vai acabar, a vida física, e que tudo nos pertence. Essa é a criança espiritual. E quando algo nos é tirado, nós sofremos muito por esse apego e por esta ilusão. Por isso que é extremamente importante, a nossa doutrina, a psicologia espírita, ela vem ao nosso socorro nessa interpretação das sábias palavras de Jesus, para que nós possamos amadurecer interiormente, amadurecer psicologicamente, sabendo que somos espíritos eternos, que temos vidas sucessivas, que temos um arquivo espiritual imenso à nossa disposição, mas apenas estamos aqui de passagem. Isso é um processo de amadurecimento gradativo que nós precisamos fazer. E nesse processo gradativo, muitas vezes, nós temos as crises existenciais, as crises do sofrimento. Enquanto somos crianças espirituais, muitas vezes temos que utilizar essa ilusão
como defesa da nossa integridade. Mas, na medida que nós amadurecemos, é importante deixar a criança, e como diz Paulo, deixar as coisas de crianças para trás e assumir esse crescimento interior, a individuação, como nos dizia Jung. Então, o nosso ego, ele precisa inicialmente acreditar nas ilusões que criamos e escolhemos. Porém, à medida que espíritos amadurecidos, nós vamos assumindo uma nova postura, a postura do homem espiritual, não é? Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela nos diz algo extraordinário sobre a realidade e a ilusão. Ela nos fala que a interpretação da nossa realidade é muito variável. Então, de fato, isso nós vamos encontrar em outros livros, Tempo e Realidade, que é muito variável, porque de acordo com o momento que você está, você olha a vida, a sua vida de outra forma. Você olha com outras lentes, por outro ângulo. É importantíssimo termos essa certeza de que, por exemplo, nós estamos vivendo agora num momento de pandemia. E no momento de pandemia, é como se o tempo tivesse parado, a nossa realidade é outra, não é? A vida que nós tínhamos há 1 ano e meio atrás é totalmente diferente da vida que nós estamos tendo agora. Então, e isso, se você for avaliar as diferentes fases do espírito, as vidas sucessivas, nós vamos entender por que nós temos essa ilusão, porque nós fizemos máscaras para nós. Nessa própria vida, nós temos as máscaras da personalidade. Na vida de relação, na vida social, nós precisamos, muitas vezes, colocar essas máscaras como defesa até do ego, né? Nós sabemos na sociedade que você está num determinado ambiente e você não pode mostrar totalmente o que sente, porque pode ser impróprio. Então, você utiliza uma máscara da personalidade. Só que muitas vezes nós temos aquela ilusão de que somos aquela máscara. Somos o ego, que na verdade, para o espiritismo, o self é o espírito, o ego é essa personalidade da encarnação presente. Então, eu, por exemplo, sou médica, então eu acho em todos os lugares eu sou médica, né? Que aquilo ali é o cartão de visita que me abre todas as portas. Mas é uma ilusão, eu estou sendo, eu não sou, eu estou sendo nesta vida médica, como eu estou sendo nesta vida mãe. Então, isso são facetas da personalidade da pessoa, e muitas vezes a pessoa acha que ela é aquilo ali. Numa vida passada, por exemplo, a gente vê que nas nossas reuniões mediúnicas, muitos espíritos vêm para a reunião e eles acham que ainda são aquela personalidade do passado. Muitas vezes os espíritos dizem, você não está vendo que eu sou belo, ou que eu sou poderoso, ou que eu sou um rei? Isso é uma máscara, isso é uma ilusão do passado. Uma ilusão que o espírito eterno, ele precisa. E se a gente não tivesse o véu do esquecimento, como seria danoso, como seria perturbador para a vida atual? Você foi uma pessoa numa vida passada, que pode ter sido, como o nosso Hermínio Miranda nos fala no livro Condomínio Espiritual, uma moça que ela tinha pele negra e ela se rasgava, ela rasgava a pele porque ela tomava tanto banho, raspava tanto que ela dizia, essa pele não é minha, eu não tenho essa pele. Então, ela estava regredida numa vida passada. E isso é uma máscara que a pessoa assumiu. Então, imaginem vocês se nós não tivéssemos, de vidas passadas, esse véu do esquecimento, quantas personalidades nós já vivenciamos no passado, né? Então, na jornada evolutiva do ser, nós temos múltiplas experiências, conquistas, traumas, que muitas vezes, quando uma pessoa vai passar de uma vida para outra,
ela faz um backup daquela vida. E naquele backup, por exemplo, se ela fez algo que lhe levou ao desencarne, lhe levou a um sofrimento muito grande, ela diz para ela mesma, faz um comando mental, nunca mais farei isso. Isso é um trauma muito grande. Então, numa próxima vida, quando ela vem, ela acaba, aquele comando sendo tão forte e impactante que a sua vida fica parada, a sua vida fica como que alguns obstáculos que ela não consegue progredir. Por exemplo, tem um mau relacionamento dentro de casa, pai e mãe, marido e mulher, e às vezes é por conta de um comando de vida passada, uma máscara de uma vida passada, uma ilusão que ela acha que ainda está lá, porque está lá no comando mental. Então, esses traumas, existe uma série de psicoterapias que trabalham naturalmente, mas o próprio conhecimento nos dá uma possibilidade, quando esses traumas não são tão impactantes e não provocam patologias graves que precisam ser tratadas, próprio conhecimento, o próprio amor, a terapia do amor, o evangelho-terapia, isso vai também nos ajudando, não é? Então, esses comandos inconscientes, eles passam, sim, de uma vida para outra, e a gente está longe de imaginar como o nosso inconsciente, ele influencia a nossa vida presente, nossas atitudes, tudo que nós escolhemos, o inconsciente, ele influencia perfeitamente. E na medida que nós evoluímos, nós vamos começar a olhar com lentes diferentes. E na medida que o conhecimento e as experiências vão se somando, nós vamos ter o conhecimento de uma lente de maior alcance, que é a lente do espírito, né? Eu quero recordar a vocês que na obra de André Luiz a gente vê muito isso daí, falando sobre essas lentes, como se olhar, como o André Luiz Calderaro, todos os instrutores, eles orientaram que ele olhasse mais intensamente, olhasse com profundidade, com essa lente do espírito. Então, por exemplo, no livro No Mundo Maior, Calderaro diz assim para eles, André Luiz chegam com Calderaro no hospital, encontra um ser em extrema dificuldade, muito com as vibrações do obsessor e obsediado são tão intensas que eles parecem mais um cérebro-som. E Calderaro diz assim para André Luiz: examina o cérebro do nosso irmão encarnado. E André Luiz relata: concentrei-me na contemplação de delicado aparelho, centrando toda a minha capacidade visual, de modo a examiná-lo interiormente. O envoltório craniano, ante os meus poderes intensificados, não apresentavam resistência. Então, muitas vezes, meus irmãos, com essa lente também da mediunidade, na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, não só através do trabalho mediúnico, mas o trabalho de evangelização, o trabalho no bem, nós vamos desenvolvendo essa lente espiritual. Os espíritos estão sempre nos auxiliando para que essa lente vá se desenvolvendo e nós possamos ver diferente, não é? Não ver com aquela lente viciada, porque muitas vezes aquela ilusão que nós temos, ela vicia o nosso modo de enxergar o mundo. Então, é necessário que nós modifiquemos essa visão, para que a gente não caia nessa ilusão. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que Jesus nos dá duas grandes lições. Primeiro, ele nos fala do tesouro do céu. Isso está em Mateus 6, 19 a 21, quando ele diz: não junteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. E aí eu quero chamar a atenção para vocês como nós modificamos, na medida que a gente vai vivenciando oportunidades, experiências, o tempo presente que nós estamos vivenciando nos modificou bastante. Observem vocês, antes da pandemia, especialmente, a gente hoje olha o nosso guarda-roupa cheio de roupas, olha os sapatos, roupas de festa, tudo que nós tínhamos, especialmente estou falando nós mulheres, e hoje é uma outra realidade, não é verdade? Então, vejam como o cenário, ele modifica e a lente que você olha o mundo é diferente. O que é que nós hoje queremos? Queremos muito sair dessa situação, queremos muito crescer, queremos muito nos auxiliarmos mutuamente, porque com a pandemia nós entendemos que a solidariedade, o amparo ao outro, o cuidado com o outro faz muita diferença. Então, esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, ele cresceu muito na pandemia. Quem não acompanhou, naturalmente, perdeu essa grande oportunidade, ou está perdendo essa grande oportunidade de crescimento, mas ela está oferecida para todos. E é extraordinário vermos quantas pessoas realmente têm crescido, quantos movimentos têm aparecido em prol dos menos favorecidos, das pessoas que estão passando fome, dos nossos irmãos, os pobres e estrupiados, os humildes, aqueles que Jesus tinha um carinho especial. Como é maravilhoso vermos como a humanidade tem se movimentado nesse sentido. Então, é isso que Jesus nos alerta para tirarmos essa ilusão do possuir, do ter coisas que realmente são perecíveis. E ajuntar os tesouros nos céus, que são os tesouros da alma, os tesouros que ninguém nos roubará. Porque os Espíritos sempre nos orientam que quando nós chegarmos no plano espiritual, o que é que nós precisamos estar com as mãos cheias? Desses tesouros imperecíveis, não é? Que nem traça, rói e nem ferrugem consome. Então, e com isso, ele nos ensina o uso adequado de nossas energias, porque nós encarnamos com um pool de energia, e esse pool de energia, ele se consome. Na medida que nós trabalhamos no bem, o bem multiplica essas energias. E essas energias, elas fazem com que mais e mais a nossa saúde, o nosso bem-estar, esses bens imperecíveis, eles se avolumem, se amontoem e cresçam, né? Então, essa é a diferença entre o perecível, o supérfluo e o que realmente importa, né? O verdadeiro, o real, o mutável e o imutável. Então, Jesus nos alerta para os valores perecíveis que nos prendem às armadilhas das ilusões do mundo. As armadilhas dos valores perecíveis, de fato, porque nós estávamos vivendo uma época que a pessoa tinha um celular de última geração, mas foi lançado um novo. Então, eu quero esse novo porque tem 4 câmeras, tem 4 lentes potentes. Então, nós descartávamos e a vida estava se tornando descartável, se tornando cada vez mais as pessoas individualistas e cada vez mais o mundo estava se isolando. E aí nós fomos obrigados a nos isolarmos dentro de casa para valorizarmos o que de fato é real, não é? Então, Jesus nos alerta para essas armadilhas dos valores perecíveis, de todas as angústias do ter. O medo de perder, porque também, quantas vezes a pessoa acionava o alarme do carro
e voltava para saber se realmente o carro estava fechado. Aquela angústia de perder. Vocês imaginem quanto maior o bem material, mais angústia a pessoa tinha de perder aquilo ali. E tudo isso nós estávamos num crescendo de vida tangível, de valores, em detrimento dos valores do espírito. Joana de Ângeles, no livro ainda Autodescobrimento, ela vem também nos falar sobre os valores permanentes e os valores transitórios. Então, ela nos diz, as experiências da evolução propõem a fixação de valores legítimos. Somente os valores legítimos é que são os tesouros que nós podemos amealhar. São aqueles de duração permanente. Na medida que o espírito avança nos valores morais, nas virtudes, essas virtudes, elas são realmente o cartão de visita no mundo espiritual. Nós seremos reconhecidos por esses valores duráveis, por esses valores de duração permanente no mundo espiritual. Os recursos secundários, transitórios, que é tudo, qual é a diferença? Isso o próprio Evangelho nos fala. O que é permanente e o que é transitório? Tudo que nós pudermos levar para o mundo espiritual é permanente. Tudo que fica aqui é transitório. Então, por aí vocês imaginam que esses recursos transitórios, Joana nos diz que a finalidade deles é apenas pedagógica para o aprendizado de cada um de nós. Então, os valores, as riquezas, os bens, tudo que nós adquirimos aqui, eles são Mas, novamente, o ser tem a ilusão desses valores secundários, né? E aí Joana diz que o grande desafio é separar esse valor permanente do ilusório e identificação dos comportamentos éticos, morais recomendáveis. Essas são realmente as óticas que a sociedade utiliza, os filtros que utiliza para que nós possamos viver em sociedade, vivemos uma vida de relação saudável. Então, e muitas vezes, ainda aquela criança espiritual, ela permanece em nós temos a ilusão de uma escolha, temos um conflito moral com aquela ilusão, por exemplo, ludibriar alguém, fazer de conta que não está acontecendo nada, ninguém está vendo. Isso é um conflito moral. O que ele é? Ele é o grande gerador dos transtornos neuróticos. Você imagina essa sensação de poder, de ter, a pessoa tem medo de perder. Uma ocasião eu ouvi uma pessoa comentar que na família dela, eles tinham tanto cuidado, tanto apego ao jogo de talheres da família, que quando terminava a festa, os talheres iam ser lavados e contados de um por um para não perder nenhum. E que um determinado dia se perdeu uma pequena colher. A família inteira foi procurar e conseguiram encontrar, segundo ela, graças a Deus, no lixo. Então, vocês veem como um valor realmente é um valor que, na verdade, é sentimental, né? E ele passa a ter tanta importância. Então, isso demonstra que Jesus nos diz, me diga onde está o tesouro, teu tesouro, o tesouro do teu coração, e aí eu te direi onde estás, né? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, porque naturalmente não é ruim nós termos os valores sentimentais, não é? Mas o que é condenável, o que Deus não permite é o abuso. Quando nós nos apegamos, e esse apego, essa ilusão de possuir, isso faz com que o espírito arme uma verdadeira armadilha para ele, que ele não consegue sair. Joana nos diz ainda algo muito interessante que vai em encontro que nós estamos comentando no seu livro Vidas Vazias. Ela diz assim, é a consciência de culpa e o vazio existencial.
Navega-se com celeridade em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultam em vidas vazias. Apesar da variedade infinita de ideais e atitudes de engrandecimento, o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir, ficando em estágio de preguiça mórbida, somente se interessando pelas sensações fortes. Isso é bem verdadeiro, meus irmãos, porque nós temos dentro do nosso cérebro um circuito chamado circuito de recompensas. E nós, à medida que nós nos habituamos às sensações, emoções, cada vez mais desejamos emoções mais fortes, porque essas emoções, elas nos alimentam no sentido do prazer, que, mais uma vez, ainda é aquela criança espiritual que sempre quer satisfazer o seu prazer. É errado? Não. Mais uma vez, o que é errado é o abuso. Mas também nós podemos transformar esse prazer em um bem durável, em um bem permanente. Qual? Fazendo bem ao outro, fazendo bem ao próximo. Na medida que você se doa, na medida que você trabalha em prol da humanidade, aquilo é um prazer, é uma recompensa interior. É por isso que você, quando encontra uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que tem um trabalho verdadeiro, uma caridade genuína, você vê o quanto essa pessoa é feliz. Nada lhe falta. Porque é esse bem permanente. O Livro dos Espíritos, ele nos diz algo extraordinário nesse quesito. Pergunta 926. Os males do mundo, vejam essa resposta dos Espíritos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções nesta vida. Vejam que sabedoria. E quanto tempo essa sabedoria está à nossa disposição, não é? Quem nunca leu o Livro dos Espíritos precisa ler. E quem lê, que é espírita, e lê primeiro as obras subsidiárias, não esquecer de que é fundamental voltar sempre ao Livro dos Espíritos, neste estudo de libertação da consciência. E trazendo mais uma vez Jesus aqui para nos auxiliar, nós vamos encontrar uma passagem também muito interessante, Jesus e o jovem rico. E ele nos fala do apego a tudo que representa nossas conquistas e posse. Chega um jovem rico para Jesus e diz: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e pergunta: por que me chamas de bom? Bom mesmo, somente o é Deus. E responde para eles: para alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem diz: mas eu já sei, e sempre tenho guardado. Isso é uma ilusão, porque muitas vezes, por isso que a sabedoria eterna, ela diz que quanto mais nós sabemos, mais sabemos que não sabemos. Porque quando a criatura acha que tudo sabe, é uma ilusão. Porque a sabedoria universal é muito, muito extensa para abarcarmos. O próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz algo que sempre me chamou a atenção. Para os espíritos que estão no estágio evolutivo que eu estou, até aqui é o que nós estudamos. Vejam, Emmanuel diz isso, né? É até aqui que nós estudamos. Existem incógnitas, outras coisas que ainda não conhecemos. Então, são ilusões que a gente tem de saber, não é? E quando se é imaturo, você tem essa ilusão de saber e só acreditar no que você lê, só acreditar no que você pesquisa. Essa é a intoxicação intelectual, não é? Que é também uma ilusão.
Então, Jesus diz, se queres ter realmente a vida eterna, vende tudo que tens, distribui e dá aos pobres. Jesus, então, ele atesta a necessidade do desapego. Segue-me. Ele nos fala do desprendimento, do tesouro que a gente está procurando. Paulo de Tarso veio, posteriormente, nos esclarecer sobre essa passagem, quando diz, porque muitas vezes pessoas, por não compreender bem, e os espíritos, eles recomendam isso aí, eles nos esclarecem, que se você for ao pé da letra, distribuir tudo que tem, você vai também esmolar. E Paulo de Tarso, ele nos ensina o valor do trabalho, porque quando, depois da estrada de Damasco, ele se afasta, e ele, que era o doutor da lei, de família nobre, ele passa a ser artesão. Para quê? Para aprender humildade, aprender a força do trabalho, e também para laborar na sociedade, não dar trabalho a ninguém. E isso é extremamente importante. Então, aquele jovem rico, ele fica triste porque ele tinha muitos bens e era muito apegado. E quantas vezes, meus irmãos, somos apegados, não só a bens materiais, mas a bens intelectuais também. E Jesus comenta essa grande dificuldade da riqueza. Quando essa Constância, lá no livro Céu e Inferno, ela fala isso, ela nos alerta o quanto a prova da riqueza é difícil, porque a gente se apega com facilidade, é um poder que faz se apegar, não é? Então, nós precisamos ter cuidado e ficar sempre atentos nesta vida a essas ilusões, esses apegos, para não nos apegarmos demais, não é? Para termos esse cuidado, porque nós não sabemos quando seremos chamados. Nós não sabemos o nosso tempo de vida aqui. E nós temos aqui que nos preparar também para esta vida física, mas também para a vida espiritual, não é? Por isso que a ilusão de todo discípulo, de todo aquele que quer seguir Jesus, qual é? É essa de que tudo sabe. Por isso que Jesus nos disse que os muitos que são os primeiros, serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. Não é? Por esta compreensão que nós precisamos fazer. No livro No Mundo Maior, que é um livro extraordinário, que a Associação de Médicos Espíritas do Brasil recomenda, desde a época da doutora Marlene, recomendava que todas as associações de médicos espíritas estudassem. E eu sei que muitos de vocês, mesmo não sendo das associações, todo o movimento espírita estuda muito a obra de André Luiz. Mas tem um livro especial, esse livro que a gente não cansa de falar, que é No Mundo Maior. Existe lá a preleção do instrutor Eusébio, que está no capítulo 2. Ele diz o seguinte: o perfil do que somos hoje na atualidade. Viajores que extravagamos no deserto da própria negação. E ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima categoria. Vejam, somos soldados do exército da ilusão. Está lá na obra de André Luiz. Soldados do exército da ilusão. E que exército, meus irmãos? Nós ainda participamos e fazemos parte. Expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Na realidade, a realidade profunda do ser, qual é? A realidade profunda do ser jaz na personalidade do ser em transição, em trânsito para a vida espiritual maior, que ainda está mergulhado na ilusão. Nós sempre temos, e hoje nós temos várias psicologias, psicoterapias, que nos auxiliam nesse trabalho de entender quem eu sou. Nós temos que entender que nós estamos aqui agora, sendo essa personalidade, mas na verdade somos espíritos eternos.
E essa comunicação, essa certeza de que somos fagulhas divinas e que somos muito amados pelo Pai de amor e misericórdia, é a certeza da nossa trajetória vitoriosa rumo à angelitude. Esse é um processo inevitável, um processo de evolução e de despertar, do despertar da consciência de cada um. Essa é a nossa realidade, a realidade de despertar essa consciência com o entendimento da finalidade da nossa existência corporal, que nós estamos aqui no mundo transitório, mas, na verdade, nós somos imortais, nós somos espíritos eternos. A necessidade do autoconhecimento, é por isso que os espíritos dizem, um sábio da antiguidade vos disse, porque está lá no oráculo de Delfos, lá no templo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. É importante esse autodescobrimento, esse autoconhecimento de cada um de nós. E a identificação dos nossos recursos intelectos morais. Isso é muito importante. Nós somos o artífice do nosso progresso. Quando nós identificamos uma ilusão, um apego, um erro, um vício de caráter, é importante, calma, pare, porque você é o seu próprio professor. E somente você prestará contas no tribunal da sua consciência. Por isso que é extremamente importante esse autoconhecimento. Nós estamos vivendo um mundo de evolução. Nós estamos praticamente com um ano de pandemia. E quantas mudanças de valores secundários, que já comentamos aqui, se passou em todo esse tempo. Muitos valores mudaram, muito ainda mudaremos, porque ainda estamos na pandemia e ainda estamos na lei de destruição. Mas a lei de destruição, ela também traz uma renovação do mundo, uma renovação do ser, e nós precisamos estar atentos para o que é que o Senhor da vida deseja de cada um de nós. Então, a finalidade específica de cada um na vida, a porta divina não abre-se a espíritos que não se divinizem pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Cada um de nós é extremamente importante e Jesus não dispensa nenhum. Em vez do exército de ilusão, nós devemos nos candidatarmos a sermos do exército do Mestre Divino. O serviço é constante, a senda é muito vasta e nós precisamos de todos. Imaginem que o nosso querido Chico nos dizia que a nossa crosta da Terra, ela tem um denso, pelos nossos pensamentos, que nossos pensamentos, isso está lá no livro Roteiro, ele é tão densificado que a crosta terrestre, ela se assemelha mais a uma cápsula endurecida pelos pensamentos deletérios que nós emitimos. E que raramente na Terra nós temos consciências iluminadas que varam essa crosta densa. Como nós precisamos modificar para que o nosso planeta seja também esse mundo que nós queremos, o mundo de regeneração. Nós queremos modificar, mas o que é que nós estamos fazendo para isso, né? Essa modificação, de fato, precisa de cada um de nós. Então, esses valores permanentes, eles precisam estar dentro de nós. E vejam o que Eusébio ainda fala nesse livro, do Mundo Maior, no capítulo 2. Ele diz o seguinte: o trabalho salvacionista, vejam como é interessante, incessante cooperação com o Pai Altíssimo, vivemos a estruturação de sentimentos novos. Observe, esse livro foi escrito na década de 50, minha gente. De 50, e muitas edições, e de lá para cá muitas coisas mudaram, mas vejam como até hoje essa mensagem é atualíssima. Prestem atenção.
Vivemos na estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa do nosso campo íntimo. Essas são lições preciosíssimas, as lições de Jesus, a fé que transporta montanhas. É esse sentimento novo de fé robusta que nós precisamos ter. Os ventos de renovação, continuando a lição de Eusébio, os ventos de renovação, prestem atenção nisso, sopros imensos de ondas evolucionistas. A mente humana é compelida à transição angustiosa, à subversão de valores, a experiência social e o progresso acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e invigilantes, que são a grande maioria esmagadora da população. Os tímidos e invigilantes. Por isso, nós temos uma responsabilidade de socorro fraterno, de nos auxiliarmos mutuamente para esse progresso contínuo que é inexorável. A harmonia interior é aquisição espiritual, só é acessível ao templo do espírito. Nós podemos fazer exercícios, estar nas academias, mas o exercício espiritual, ele só é alcançado através da prece e do hábito da meditação. Esses desenvolvem os músculos espirituais para nos fortalecerem. O amor, ele confia e atende, transforma e eleva, transformando o ser em instrumento do bem. Por isso, meus amigos, a realidade espiritual do alvorecer da nova era é que nós precisamos acreditar que os céus nos protegem e que nós estamos no processo imenso de renovação da humanidade. E os espíritos ainda nos socorrem, nos dizendo lá em nosso lar, o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, mas nenhuma organização se materializa na crosta sem que os seus raios partam de cima. Isso é extraordinário. Então, há uma programação divina de crescimento em prol do progresso e bem-estar da humanidade. Por isso que é sempre bom nós abrirmos nossos corações para o cântico de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Meus amigos, eu quero dizer a vocês que foi um prazer enorme estar aqui com vocês no webinário da AME Maranhão. Eu sou Kátia Marabuco, presidente da AME Piauí, e quero dizer a vocês que sou madrinha da AME Maranhão, com muito prazer, tenho um amor imenso por essa terra, porque o meu nome é Marabuco, Maranhão e Pernambuco, então eu sou um pouquinho maranhense. Então, meu grande abraço para vocês, e eu quero encerrar com uma prece ao nosso divino Jesus, nosso mestre incomparável, que nos abençoa e derrama as bênçãos generosas sobre nós neste momento tão difícil, sustentando nossos espíritos neste trabalho de elevação e nos possibilitando nos auxiliarmos e estarmos solidários uns aos outros. Jesus, mestre amigo, Senhor de todas as coisas, porque recebeste do Pai para organizar nosso planeta, tu és, Senhor, o nosso governador planetário, portanto, tu és Senhor da vida na Terra. Nós te rogamos, Mestre Divino, pelo nosso planeta, pelo nosso povo que sofre, por todas as pessoas que neste momento choram, que neste momento invocam o teu nome com tanta fé,
que neste momento suplicam a tua misericórdia para a vida na terra. Tu, Senhor, que representas para nós o elo sagrado, a ponte com o nosso Pai de amor, permite, Senhor, que ondas generosas desçam do alto por tuas falanges de luz e possa abençoar nosso planeta. Que neste momento a paz chegue a todos os lares, conforte os corações vacilantes, aqueles que ainda duvidam da fé e que não conhecem este Deus de amor que nos ensinastes. Que a tua misericórdia divina, Senhor, e o teu divino amor esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.